ferramentas dele. Eu sou velho, cara. Eu uso Office direto, tudo é Microsoft para mim. O meu software de tradução só roda em Windows, não roda em Apple. Precisa rever esse software de tradução aí, então, porque algo que só roda em Windows, desconfie. Desconfie. Tá vendo? Esse podcast é de esporte, mas a gente começa ele falando de tecnologia. Vamos embora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Eu não errei nada. Como é bom estar medicado. É isso que eu digo para vocês. Boa noite a todos. Um prazerzaço estar nessa mesa com vocês. Hoje de volta o mestre Eric, porque nós teremos um papo muito interessante. O papo do ponto da semana vai ser só um ponto da semana. Por mais que muitas coisas tenham rolado, mas vai ser um só. O Luquiba já está dando risada porque eu já estou aceleradaço. Mas é isso. Nessa mesa maravilhosa, como sempre, uma pessoa que eu adoro chamar aqui para falar boa noite. Boa noite, Fernandão. O nosso baluarte da porra toda. É isso. Fala, meu patrãozinho. Bom demais ter o Eric aqui de novo com a gente. Luquiba, sempre uma presença amiga, querida. Um abraço para todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Zonecast. Um assunto sério hoje, hein? Bastante sério. Envolve Estado, envolve interesses econômicos, políticos. É bastante interessante e temos aqui pessoas que sabem bastante sobre isso também. Entre elas, eu não estou. Você sempre está. Você é a pessoa que é confiável em qualquer tipo de assunto, Fernandão. Porque você tem uma boa base filosófica em cima das coisas. É isso que eu tenho para dizer. Vou chamar por último, porque fez o favor de pipocar para o Rox. Então, boa noite, Eric. Tudo bem? Meu abraço no Luquiba, assim, a galera de baixo é tratada dessa forma. Eu saio uma semana, volto outra, e é só na chapoletada para nós aqui de baixo. Mestre Fernandão, bom demais estar com o senhor, chefinho, coisa mais linda desse mundo. Bom estar embaixo do senhor. E quem está ouvindo, grave na sua mente a imagem que você quiser em relação a isso. Maravilhoso. Boa noite, Trae Young. Quer dizer, Luquiba, tudo bem com você? Boa noite, meu querido. Não sei, eu não joguei, não entendi essa, eu pipoquei. Tudo bem. Mas eu tô aqui, tô de Bulldogs, então, homenagem aí, singela aí ao estado da Georgia. Tô bem, eu falei pra você que o Celtics perderia jogo nessa série, você não acreditou no que eu disse que era zica reversa minha. Eu disse que eu conheço o time que eu torço, então eu entendo que esse time é assim, bipolar, mas tirando isso, tá tudo bem. Hoje a gente vai perder Bruins, o Fernandão já zicou 2 dias atrás, então também já tô bem tranquilo com isso já. Então vamos falar da nossa pauta, que acho que é bastante coisa pra gente conversar. Beleza, mas a gente vai falar rapidamente, 5 minutos, aceleradaço, é isso que eu digo. Mas para você que está nos vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, mas que está nos ouvindo por todas as plataformas, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter e Tailgate Zone no cu. Eu falei que ia tirar essa porra desse cu daqui, mas eu não tirei o nosso cu da tela ainda. Mas semana que vem eu tiro o cu da tela. Antes de voltar para a carinha de todo mundo, também não se esqueçam desse detalhe importante aqui do YouTube. Você que está vendo a gente pelo YouTube, você que está vendo pela outra plataforma, saiba que você pode nos ver no YouTube e entra lá no nosso canal, Tailgate Zone BR, se inscreve no canal, deixa um comentário nesse podcast ou em qualquer outro vídeo, ativa o sininho, dá um like, nos ajude a própria plataforma do YouTube a nos impulsionar, porque isso é muito, muito top. Sim, eu já sei o que você está pedindo, Luquiba, e está preparado e vai ficar passando agora, a partir desse momento vai passar pelo podcast inteiro, aqui embaixo. Estamos com um projeto muito audacioso de cobrir os Jogos Pan-Americanos 2023. Inclusive, hoje recebi o e-mail do Comitê Olímpico Brasileiro com os documentos que precisamos preencher. Como, obviamente, eu não consegui falar direito com vocês durante o dia, amanhã eu comento mais depois de ler esse e-mail, porque ainda também não li. Mas, enfim,
Temos esse projeto audacioso e contamos muito com a colaboração de vocês, pois somos independentes totalmente e dependemos muito. Sua ajuda é fundamental. Então está passando aqui embaixo, apoia.c/TZNopan 2023. Por enquanto esse link, mas amanhã teremos uma live maravilhosa para falar do draft da NFL. Vamos acompanhar o draft, aquela live maravilhosa, que tem Rafik gritando Gudel, 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 que tem eu e o Luquiba falando merda, que tem o Teteu, olha isso, olha o estudo, olha o estudo, puta que pariu, salve o pau. Eric, salve. Luquiba em breve sentado ao lado de Bill Belichick para poder fazer escolha de draft. Vai fazer melhor, Belichick, com certeza. Eu tenho vários times de fantasy com várias escolhas, então tem que estudar bem. Eu vou tentar entrar e vou botar a Pepita aqui na frente da câmera, que nem o cachorro do Belichick. Deixar o Leopoldo aqui. Mas enfim, teremos essa live maravilhosa amanhã e também vamos lançar uma landing page nossa sobre esse TZNopan. E aproveitem. Terá muita programação de Pan daqui para frente. Então fiquem conectados no nossas lives voltarão. O TZ Live voltará renovado, reformulado, logo novo, fundo de tela, tudo novo, tudo maravilhoso. João Maurício com a gente amanhã, TT, Rafi gritando Gudel, Luquiba, aquela coisa deliciosa. O Fernandão vai entrar também em algum momento na live para trocar uma ideia com a gente. Os gêmeos estão melhores, será? Eu não acompanhei o grupo hoje. Será que os gêmeos estão melhorzinhos? Eu também não acompanhei, não sei se estão melhorzinhos, mas eu falei João Maurício porque eu boto fé sempre. Eu boto fé que as crianças melhorarão, entendeu? Não é velho que nem eu, que demora muito para se arrumar. Mas é isso. Crianças, ponto da semana. Corta, chuta, para primeira base! Antes de ir para o nosso papo, 5 minutinhos, nem 5 minutos, mas só rápido. Tudo que a gente fala aqui acontece o contrário. Então, se vocês quiserem apostar em alguma coisa, apostem o contrário do que a gente fala. Eu falei que o Triang não era estrela, eu falei que ia ser 4-0, eu falei que o Luquiba estava viajando que ia perder um jogo. Bom, perdeu 2 já. Tá voltando para Atlanta a série agora, pode empatar. Ferraram tá com a Janet Jackson. Ferraram com a... Nossa, essa história é maravilhosa. O Atlanta Hawks me marca Nem os Hawks acreditavam em si próprios. Para quem não entendeu, não vai estar na tela, porque eu não vou editar isso depois. Mas a Janet Jackson tinha um show marcado no mesmo dia do 6º jogo da série. Então, assim, absurdo. Nem a própria organização estava acreditando no time. Mas, enfim. Um show marcado para a arena do Atlanta Hawks no dia do 6º jogo. Louco. Maravilha. Coisas malucas. Foi postergado, né, Eric? Foi para dia 27. Sexta-feira. É 27? Isso? Não, 27? Não, foi para 28. Foi para 28. Isso. 28, sexta-feira. Eu vi o show dela, acho que em 99 ou 2000, não lembro direito o ano. No antigo Amway Center. Agora é Arena ou é Center do Kiba? Center. Então era no Arena. Não era Arena. Isso aí. Mas horrível a acústica, horrível a acústica. Enfim, tudo que a gente falou deu errado. A gente tá vendo aí um 1 perdendo de um 8, a gente tá vendo um 2 perdendo do 7. O 2 perdendo do 7 a gente até especulou dos Lakers passarem. Mas agora os Bucks perderem do Heat, que série de Jimmy Butler. É só isso. Acho que a gente tem que contemplar o que Jimmy Butler está fazendo. E dependendo do que acontecer amanhã, pode ter outro 2 perdendo de 7 também. Agora eu tava do teu lado até agora. Ué, quem sabe, cara? A gente não sabe essas coisas. Basquete é imprevisível. Até pode acontecer, mas o jogo 7 não perde em casa. Eu também acho que não. TD Garden, além de ser um time muito melhor, tem um interesse da NBA de ter uma série Celtics e 76ers. Mas você tem que pensar que você está 6 minutos de garantir um jogo com 13 pontos jogando em casa e você perde. Eu não sei, eu não ponho a minha mão no fogo e falo que isso não vai acontecer. Não sei. O Adam Silver vai ligar pro... Eles vão botar o Scott Foster amanhã, pode ter certeza. Se não for amanhã, no jogo 7. Maravilhoso, maravilhoso. E, Fernandão, só para contemplar aqui, você é o cara que tem uma visão incrível. É isso a explicação. Você foi deitar e falou assim: estou indo dormir com o Kings ganhando por 3-1, 3-0, não 3-0.
3-0. 3-0. Aí você fala, acordarei com o Kings perdendo por 5-4 no overtime para o Oilers. Aconteceu exatamente isso. Aí eu só quero aqui dar uma salva de palmas para você também, porque parabéns, como a gente gosta de zicar, como a gente fala aleatoriedades nesse negócio. A gente não manja E nada. que era para ser um 3-1, virou um 3-1 a favor, virou um 3-2 contra, e agora a corda tá no pescoço pros Kings. Vão decapitar o rei. Ah, e Bem sabe que morto. o Kings tem mais que eu, fora dinheiro e craques? Tem mais é que se fuder. É isso. Gratuito também, gratuito. Um soco na cara assim do nada. Passando na rua, o cara vem bafo na sua cara. Comentários, alguém quer falar sobre alguma série, sobre algum jogador, sobre algo que aconteceu nos playoffs que tá maravilhoso, tanto na NHL quanto na NBA? A fisicalidade do Knicks. Tá aqui na tela, eu tô com um olhinho no jogo do Knicks e Cavs. A fisicalidade do Knicks. Eu acho que esse é um ponto que sabia-se que tinha, mas não esperava que fosse fazer uma diferença tão grande quanto um talento maior no time do Cavs. Então, cara, se for um Knicks e Heat, vai ser década de 90 all over again. Só falta deixarem o Oakley entrar no Madison Square Garden de novo para ficar legal a porra toda. Ai, que maravilhoso. Outra que eu errei também. Falar de uma atuação, né, patrãozinho, do Jimmy Butler, né? A gente fala tanto de jogadores aqui, de estrelas, e poucas vezes a gente cita o Jimmy Butler como uma estrela e como um grande jogador. Talvez, se não uma das estrelas mais brilhantes da NBA, mas um dos caras mais seguros, mais sólidos, mais capazes de manter uma regularidade, um estilo de atuação há tanto tempo. E o que ele fez no último jogo aí da série contra os Bucks foi espetacular, mesmo os Bucks tendo de volta o Giannis Antetokounmpo. Jimmy Butler não deixou pedra sobre pedra e coloca o Miami Heat na situação de, sim, vencer a série, bem possível. Pois é, bem interessante isso aí. Foram 56 pontos, quase 57. Bom, mas já é o recorde de um jogador em playoffs do Heat, então marcante. Nem LeBronzão no Heat fez isso que o Jimmy Buckets está fazendo. É isso aí, impressionante. Jogo feio, mas eficiente. Como foi que eu falei para vocês ontem, para mim lembra muito o Rivaldo. É polêmica essa minha... Mas não, o Fernandão acertou na mosca, cara. Na mosca. Evair. Às vezes você falou do Rivaldo, mas o Rivaldo foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele foi reconhecido o melhor jogador do mundo. Ele foi reconhecido. Era um futebol eficiente. Não, ele é elegante. O Rivaldo sempre foi muito bonito. O cara sempre jogou demais, toque, finalização, armação. Jimmy Butler parece o Evair, aquele cara que estava sempre ali à sombra do Edmundo, à sombra de algum cara no Atalanta. Na Portuguesa também. É que eu ia falar Serginho Chulapa, mas o Evair encaixa melhor. Porque, eu sei, porque o Chulapa não era craque. O Chulapa era simplesmente fazedor de gol. O Evair é a comparação perfeita. Vamos concordar em discordar. Pronto. Proibido. É isso aí. Boa. E só mais uma coisa: como o craque nasce com o cu virado para a lua, né? Porque o Curry, se o Warriors perde aquele jogo depois de ele pedir o tempo que o Warriors não tinha, isso ia virar assunto da semana. Assunto de Talking Head por 2 semanas. Então, como o craque nasceu com o cu virado para a lua. E foi muito engraçado. Eu tava vendo o jogo, acho que foi o jogo que eu mais acompanhei no final de semana. Porque os outros eu fiquei vendo de canto de olho. Quando ele fez isso, eu já fiz assim. Não, Curry. Você tem 35 anos. O desespero do Kerr na sideline. E a Mayara assim, mas o que aconteceu? Eu falei, aconteceu uma cagada do Curry. Mas o Curry errando? Eu falei, Curry errando. Até ela se surpreendeu. Mas beleza. Outra série que tá interessante também. Agora 2-2 e volta para Sacramento. É hoje, né? O jogo 5 é hoje. Aliás, o gerente de projetos da NBA podia ser melhorzinho, né? Botou 4 jogos para hoje. Puta, sacanagem, né? Horrível isso.
Mas beleza. Então fechamos NBA, NHL, um pouquinho, um wrap-up dos all inglês necessário dos playoffs. E vamos agora para o nosso pontaço da semana, que é apostas. Vamos falar de apostas. Nas últimas semanas, rolou alguns papos de manipulação de jogo, envolvendo apostas Série A e algumas no Campeonato Paulista desse ano, inclusive envolvendo um jogo entre Português e Guarani. Um jogador que estava na Portuguesa, um zagueiro chamado Vitor Ramos. Estava sendo suspeito, está sendo investigado com facilitar, assim. Na verdade, é um cartão amarelo. Basicamente, é um cartão amarelo em troca de favores em apostas. Esse eu acho que é um episódio legal, porque nós vamos com certeza discordar entre nós todos aqui, mas nós mostraremos como existe respeito nessa bagaça, entendeu? Respeito o caralho. Eu sou Foi muito engraçado, porque quando eu vi isso, eu fiquei meio revoltado na hora, né? Só que, cara, de verdade, para mim, tendo a fiscalização, não tem como. O ser humano é corrupto. É fácil corromper um humano. É muito fácil. Então isso poderia acontecer. De qualquer forma, se não acontecesse pró-apostas, aconteceria de outra forma, com outro benefício e tudo mais. Então eu não gostaria de crucificar as apostas, mas eu sei que nós vamos discordar nesse ponto aqui em algum momento. Fernandão, eu gostaria, antes da gente começar a ir falando, que você jogasse o seu ponto de vista sobre apostas esportivas, que eu vi que você jogou algumas coisas no nosso grupo do Entradas Extras. Eu gostaria que você explanasse sobre isso, para a gente começar a partir daí o nosso papo. Patrãozinho, assim, eu não consigo falar de aposta sem falar um pouco do processo de desregulamentação que a economia passa desde os fins da década dos anos 1970 até aqui, né? As atividades econômicas, sobretudo aquelas econômico-financeiras capitalizadas por bancos e grandes corporações, foi permitido a elas praticamente fazer tudo, absolutamente tudo. Desde você vender títulos podres, a explorar de maneira mais contundente a classe trabalhadora e auferir cada vez mais lucros. E é difícil não falar de aposta sem pensar nesse processo de desregulamentação. Você municiou a gente com alguns links, né, de matérias para a gente poder ler e falar um pouco mais sobre esse assunto aqui hoje. E a gente vê, só no primeiro trimestre no Brasil, 2,7 bilhões de dólares apostadores brasileiros enviaram para fora, com um retorno de 930 milhões para dentro. Ou seja, nessa balança comercial aí, saímos perdendo, né? Sem uma regulamentação das apostas, a gente vai continuar nesse escuro. A gente precisa ter algo que dê segurança para as casas de apostas, até para que elas, nesses casos de possíveis fraudes, possíveis atos de corrupção, ou conluios, ou qualquer coisa que o valha, possam se assegurar e dizer, olha, isso não é com a gente, não somos nós que estamos fazendo isso. Quem está fazendo isso é um grupo de apostadores, um grupo de gente velhaca que está a fim de ganhar grana em cima da inocência de ingenuidade de um monte de gente e da nossa plataforma. Eu acho que isso aí é fundamental. E regulamentar também para que o consumidor, porque querendo ou não, quem faz uma aposta está consumindo um serviço, aquilo ali é um serviço, possa também, na medida em que aconteçam esses casos, também ter ressarcido, na medida, né, daquilo que deve ser, os prejuízos que forem causados a eles. Então, eu acho que um processo de regulamentação, como toda atividade econômica, como toda atividade profissional, precisa de uma regulação, precisa de uma regulamentação. Eu acho fundamental que a gente tenha isso agora no Brasil, ser pensado para que, de novo, tanto casas de apostas quanto apostadores legais, né, possam ter segurança naquilo que eles estão fazendo, porque senão a gente vê, eu me lembro há muito tempo atrás, eu conversando com você, não sei se você se recorda, quando a gente ainda estava lá no
MLB da Massa, um dos caras que escreviam ali com a gente, ele saiu para poder ser olheiro de partidas do campeonato tailandês, para que ele passasse scouts e estatísticas para as casas de apostas, para que ali... Então você imagina assim, olha o tamanho desse mundo, olha onde é que esses caras, mas onde essas empresas estão atuando, né? Então, em absolutamente tudo. Eu até um tempo atrás, entendi a aposta como assim, time que ganha, time que perde, time que empata. Hoje a gente tem o time que vai ter mais escanteios, menos escanteios, vai tomar um cartão amarelo nos primeiros 15 minutos, nos últimos 15 minutos, gols com 2 minutos. Então, assim, você tem uma gama tão gigantesca de possibilidades de aposta que, se você não regulamenta, facilmente você cria essas estratégias de burlar. Como isso que acontece. Assustadoramente, tentaram fazer isso em jogos de Série A, ou pelo menos de campeonatos estaduais de ponta. Seria comum, imagina assim, no campeonato do Congo, na segunda divisão do campeonato do Congo, você falar assim, olha, apostar que 3 jogadores do time tal vão tomar cartão até os 30 minutos do primeiro tempo. É um negócio meio desaparecido, meio sumido no mundo do futebol, ninguém sabe muito bem o que acontece no Congo no futebol, sobretudo na segunda divisão, mas você tentar fazer isso na primeira divisão do futebol brasileiro é algo audacioso. E aí a gente vê o nível de ousadia dos golpistas a ponto de querer fazer isso num campeonato relevante de um país que consome futebol há muito tempo, que está atrás do futebol há muito tempo. Então, é fundamental. Regular, eu acho que regular é fundamental. Agora, como é que isso vai se dar? Até que ponto o Estado pode interferir nesse tipo de assunto? Não só na atividade econômica, mas também, por exemplo, no alcance das propagandas, né, do marketing que é feito, se é ético um time de futebol, um time qualquer, de qualquer esporte, ter na sua camisa uma marca de casa de aposta. Tudo isso a gente precisa discutir, eu acho que é relevante a discussão. Se vamos caminhar por uma regulação um pouco mais estrita, ou se vai ser uma regulamentação um pouco mais aberta, isso aí a discussão vai acontecer. Mas que, para mim, é preciso regular, é preciso. E, assim, o papo é bem pertinente, porque nesse momento, além de a gente ter essas investigações, que foi o que eu citei e pedi a fala do Fernandão, a gente também está passando por um processo de algumas regulamentações que estão tramitando sobre esse assunto. Não sei se vocês... E também é mais pertinente aí no assunto, porque TV aberta, não vou nem falar de TV fechada, vocês devem estar vendo diversos comerciais de casas de aposta. Inclusive tem uma fazendo agora com a Beth Faria. Olha que sensacional. É uma piada pronta, mas é muito bom. É muito bem feito. E estão usando muitos famosos. Usaram o Bebeto também agora. É a mesma que está usando a Beth Faria, usou o Bebeto também. Então isso está efervescendo. E como o Fernandão falou, a gente tem, por exemplo, o Fluminense sendo patrocinado pela Betano. A gente tem um campeonato brasileiro que será patrocinado pela Betano. Então a gente começa a ver essas casas de apostas. Copa do Brasil, se eu não me engano. Copa do Brasil. Então a gente começa a ver isso pulsar. Antes de eu falar do Brasil, eu quero te questionar, Eric. Como isso, assim, a gente tem uma visão já... Deixa eu só o Luquiba, eu quero ouvir o Luquiba primeiro, porque eu tenho, o meu ADD aqui está funcionando, tem vários pontos que eu quero tratar. Eu queria ouvir o Luquiba primeiro, para ver se eu consigo canalizar as coisas de forma separada. Só para a gente poder ter uma conversa mais produtiva, eu acho. Então, beleza, vamos lá. Tá, você quer saber o que a respeito? A minha opinião sobre isso? Bom, antes de eu dar minha opinião, eu só quero discordar de uma coisa do Fernandão, já que você falou vamos discordar, então eu já começo discordando. Eu discordo quando você diz assim, a audácia de fazer no Brasil na Série A e se fizesse no Congo. Pelo contrário, se você aposta 500 mil reais num jogo de segunda divisão no Congo, com certeza você vai chamar a atenção de que alguma coisa está estranha. Se você aposta 500 mil reais num jogo de Série A no futebol brasileiro, não é tão estranho assim. Então eu não vejo por esse lado de audácia, eu vejo uma coisa que faz sentido. Né? Ninguém vai apostar um caminhão de dinheiro num futebol que ninguém está vendo. Aí sim você vai chamar a suspeita. E as manipulações que houveram, pelo menos o que se vazou, né, porque a gente não sabe o que está acontecendo, uma investigação que está ativa,
mas o que se vazou, a maioria era de cartões, mas teve proposta de expulsão, de fazer pênalti, né? Isso que eu acho que já começa a ficar cada vez mais grave. Não que tomar um cartão amarelo não seja grave, o que você está manipulando. Então, qualquer tipo de manipulação, para mim, é grave. Agora, em questão de apostas, eu acho que, assim, eu penso que quanto mais você simplifica uma coisa, melhor para você se controlar. Quanto mais você começa a abrir, pior. Concordo com o Fernandão, tem que regulamentar. Não só regulamentar em questão de dinheiro, de imposto, como é que vai ser, porque eu acho que a maior discussão que está tendo no momento é isso. Receita Federal, como é que vai regular, das casas de aposta, de quem faz a aposta, de quem ganha, né, as porcentagens, isso, aquilo. Para mim, o que mais me preocupa é a responsabilidade. Hoje, eu já li algumas coisas antes dessa matéria que o Clê mandou, já tinha lido, pessoas que estavam reclamando da Betano, como você já citou ela, vou usar ela como exemplo, reclamando da Betano porque ela fisicamente não está no Brasil, ela está em país fora. Então o Brasil não tem jurisdição em relação a isso. A Betano simplesmente não quis pagar um caso e a pessoa que, né, vai fazer o quê? Vai reclamar para quem? Então eu acho que o ponto principal é isso. Já começa por aí. É uma empresa que não tem nenhuma responsabilidade com o país. E aí, eu acho que o buraco é mais embaixo nesse ponto, Fernandão. Eu acho que a regulamentação, concordo com você, mas eu acho que tem que começar nesse sentido. Não só pensar em tributação, em carga tributária, essas coisas. Tem que pensar, primeiro, na responsabilidade da empresa, né, no impacto que isso traz. Eu, particularmente, não tenho uma opinião de ser contra a favor de apostas. Eu acho que, assim, eu espero para ver como vai ser regulamentado para depois opinar. Pelo que a gente já tem prática de fazer apostas no mercado americano, nos esportes americanos, eu não vou ser hipócrita de falar, não, no Brasil não vai funcionar. Não, eu acho que, né, da mesma forma que pode funcionar em outros esportes, pode funcionar no país. Mas eu estou com o Fernandão. Tem que ter muito bem amarrado isso para depois a gente saber quais são as regras do jogo. Você sabe jogar, desde que você sabe quais são as regras, porque você começar a jogar um jogo e não ter regras, é bem perigoso isso. Aliás, essas casas de apostas, você comentou o ponto da Betano não ser aqui. Muitas dessas que a gente tem aqui nacionais, elas não são nacionais. E uma prática que é curiosa, eu não vou falar o nome, porque não posso, mas assim, muitas dessas empresas estão em paraísos fiscais e elas utilizam e, entre aspas, subcontratam consultorias que vão... Consultorias não, mas fábricas de software em si, para desenvolver o seu software. Então, quando você, se você pegar empresa X, ela vai falar assim, é uma empresa brasileira de apostas, ela está situada num paraíso fiscal qualquer, só que ela tem um escritório que não é dela, que é dessa fábrica de software, que tem um monte de desenvolvedor ali trabalhando, e essa galera desenvolve muito, ganha muita grana, e é muito interessante como isso funciona, apesar de ser uma canalice sem tamanho. Mas é isso mesmo. Antes de falar, então agora, Eric, canalize aí tudo, para depois eu comentar do que está tramitando. Vamos lá, então. Cara, primeiro, pegando um pedaço do que o Luquiba falou, um pedaço que o Fernandão falou, regulamentação é chave. E tanto do lado financeiro, sim, tem que ter tributação, quanto do lado de, cara, põe numa legislação que tem que existir uma subsidiária no Brasil. Eu acho que isso é chave para você começar a poder ter a responsabilização, porque a gente está falando de um negócio que é bem complexo, a movimentação de dinheiro. Então, esses dois pontos, para mim, são fundamentais. Tentando olhar de forma objetiva, tá? E eu gostei da coisa do Kiba de usar o termo hipocrisia, porque de vez em quando a gente acaba sendo, né? A gente faz aposta no Brasil desde que eu sou criança. A loteria esportiva é uma forma de aposta esportiva. Sim. O Fernando Vanucci virou estrela nacional graças à zebrinha do Fantástico. Então, quando a gente começou a fazer o tailgate spread, a minha preocupação era, e apesar que a gente não era obrigado a fazer um disclaimer, mas era fazer um disclaimer porque eu que gosto de aposta, vocês sabem disso, ela tem um poder de vício grande. Ela pode a gente tem várias histórias de pessoas que perderam tudo por causa de aposta. Mas, por outro lado, ela tem um poder de entretenimento muito grande e um poder de geração de valor, seja para quem está
ganhando esse entretenimento na forma de fazer as apostas, de se divertir de uma outra forma em relação ao esporte. E isso eu, pelo menos na minha opinião, a gente não pode julgar o que é certo e o que é errado, porque cada um vê o valor naquilo que faz bem, lhe faz feliz. E outra coisa é a geração de receita que hoje ajuda a suportar o esporte. Há vários anos a gente vê no campeonato inglês os patrocínios de 200 mil diferentes casas de apostas. Eu tenho que entender que, como geram uma receita muito grande, ela ajuda a suportar times médios que, de repente, não poderiam disputar um campeonato de forma competitiva com os times grandes que têm grande torcida, grande forma de receita. Então, assim, a gente tem que tratar de forma bem objetiva que é um mercado que existe um consumidor a fim de gastar grana, a gente só tem que regulamentar isso de uma forma que, primeiro, gere receita para o Estado. E, assim, a minha opinião, Fernandão, da mesma forma que em Vegas o cassino assume toda a responsabilidade pela segurança das apostas feitas, porque a margem é tão grande que ela coloca no custo dela a questão da segurança e garantir a integridade daquilo que está sendo feito, as pessoas jurídicas que têm uma margem gigante nisso terão que assumir essa responsabilidade. Claro que tem que ser baseado em legislação para a gente poder regulamentar isso, mas entender que a função do Estado é criar a legislação e recolher o imposto. Essa parte, para mim, é fácil, porque a movimentação, você consegue mapear a movimentação financeira e consegue ver isso. O ponto que pega para mim, e aí, sendo objetivo, respondendo a tua pergunta, Felipe, esportes americanos. Eu fiquei pensando, eu fui caminhar antes, para tirar um pouco o estresse antes da gente gravar, e eu fiquei pensando assim, onde que a gente vê casos de manipulação, onde que a gente vê casos de atletas vendendo resultados ou fazendo alguma coisa que gere lucro para os apostadores. É a questão do incentivo financeiro. Então, você vê isso muito no tênis, e você fala assim, porra, Érico, o tênis é um esporte rico. Não, o tênis é um esporte rico para quem é top 120, top 130. O tênis é uma carnificina do 1000 até o 200. Ali, cara, a grande maioria paga para tentar ter uma oportunidade de disputar. Então, ali você vê uma grande quantidade de manipulação de resultados, porque existe um incentivo financeiro, existe a necessidade não é a palavra certa, é incentivo financeiro. Você vê isso no futebol, porque ainda dentro do cenário do futebol tem gente que entende que aquele valor que ele pode ganhar se ele for corrupto vale a pena correr o risco. E eu acho que você quase não vê isso nas grandes ligas de esporte americano. A gente pode falar do college, que aí eu acho que vai ser outra brincadeira, que é bem importante a gente discutir, mas no esporte profissional é um mercado de trabalho tão restrito, em que o salário mínimo é um salário muito alto em base ao salário médio nos Estados Unidos e no Canadá, que a probabilidade de alguém arriscar isso para fazer uma aposta, e aí eu vou pegar o que o Luquiba falou, a coisa das grandes apostas que chamam a atenção. Cara, um atleta receberia um percentual do ganho dessa grande aposta. Eu não vejo a variável incentivo financeiro nos esportes profissionais. Talvez no beisebol, um cara de minor league, alguma coisa assim. Mas se você for falar NBA, NFL, mesmo NHL, Major League, falando em atletas que têm um salário mínimo garantido de 300, 400, 500 mil, 1 milhão, não faz sentido. E porque o mapeamento das transações financeiras é tão bem feito, e até o Luquiba estava brincando ontem em relação à coisa do draft, né, a movimentação que teve em relação ao Will Levis. Eu não sei, como eu não estou acompanhando o draft, eu não sei se é um modelo GameStop ou se é realmente um modelo de alguém que soube alguma coisa, e aí a minha analogia com o draft da NBA. Porque a minha única coisa, o GameStop, você tem um conceito perfeito de pirâmide, né? E você tem um financial asset, você tem todo mundo querendo que as ações valorizem. No caso do Will Levis, a única explicação para um modelo GameStop seria alguém querer recuperar alguma aposta feita em algum dos outros 4. Mas aí teria que olhar os números, eu não sei se faz muito sentido. Mas é isso, respondendo a tua pergunta, Felipe. Futebol, você vai ver isso e você vai continuar vendo isso.
porque existe o incentivo financeiro para uma parcela da força trabalhadora. Nas ligas profissionais americanas, eu não vejo isso, minha opinião. Ou outros esportes também, né? Como você falou. Pode acontecer, mas beleza. O tênis, você falou, né? Do tênis. Então, E vai continuar acontecendo. Assim, é inevitável. Faz muito sentido isso que o Eric falou, porque assim, pelo menos isso que vazou do futebol que você está dizendo. Em média, 50 a 60 mil reais que foi o valor oferecido para os jogadores. A maioria desses jogadores ganha isso no ano, provavelmente. Desses jogadores específicos, porque não foi só Série A, foi muito regional, né, que teve, estaduais que teve, principalmente em Goiás, se não me engano. Então a maioria desses caras não ganham isso no ano. E aí você tem a oportunidade de ganhar isso para quê? Um cartão amarelo? O cara não vai pensar duas vezes, o cara fala, beleza, eu topo. Por isso que eu acho que até então não vazou nomes. Eu sei que teve o Vitor Ramos, teve outros jogadores que vazou, mas oficialmente ainda não vazou nome, eles estão segurando. Aí, o resto está sendo especulação por conta disso, porque bem provável que isso deve ter rolado mesmo. É até engraçado do Vitor Ramos quando saiu isso. Eu falei abertamente porque saiu mesmo, né? Isso acabou vazando. O meu irmão mandou para mim a mensagem e falou assim: tá explicada a ruindade. Tinha um motivo por trás. Tava uma baba. Mas, enfim, como eu tô falando, a gente tá fazendo esse podcast num momento muito oportuno, porque o assunto tá muito na crista da onda por tudo que tem acontecido e por conta dessas tramitações de regulamentação. Aí, falando um pouquinho, né, como estão falando, o Fernandão falou de taxação, etc., como está rolando isso? Hoje, a proposta é para as casas de apostas, um imposto de 15% em cima da receita líquida. Tá? Então, a receita líquida é depois que a gente tira o imposto ali. E aí tem 15% em cima disso. Beleza. Então, como funcionaria mais ou menos para todo mundo tentar entender, colocar ali? Beleza. Nós vamos ter agora a Copa Paulista, certo? Veremos a Portuguesa jogando na Rua Javari contra o Juventus. Inclusive, conto muito com a presença do Luquiba para assistirmos esse jogo junto, assim que tiver a data. Então imagina que nós vamos apostar na Copa Paulista, Portuguesa e Juventus, nós vamos apostar na Lusa. Então a casa lá, o Betano, por exemplo, vai receber todo esse dinheiro que a gente apostou e ao fim do jogo ele vai distribuir 87%, cerca de 87% para quem acertar a aposta. E ele vai ficar com 13%, que é a receita líquida dela. Em cima disso vai ter o imposto. Isso, gente, em cima do imposto também, esses 15% já está incluso aquelas de PIS, COFINS e outras coisas mais. De resto, para quem é pessoa física, para você que está apostando, isso será feito como imposto de renda. Só que também com as mesmas isenções de tabela de imposto de renda. Então, 28 e alguma coisa mil no ano. Se você recebeu menos que isso das apostas, você não tem que declarar nada. Acima disso, você vai declarar como um ganho ali, como se fosse um ganho numa bolsa, qualquer coisa que você já teria que declarar com seus investimentos. Eu acho que já é um começo, já é uma forma de responsabilizar esse pessoal e cobrar uma taxa, mas ainda algumas coisas precisam ser feitas, como o Kiba já comentou, de trazer o pessoal para dentro mesmo, como o Eric falou, de como fala? Subsidiárias e tudo mais, para você ter com quem responder, com quem você ter que contatar. Alguém quer comentar alguma coisa em cima disso ou posso lançar outra pergunta? Posso lançar outra pergunta. Vocês acham que a partir daí, com uma regulamentação, com imposto e tudo mais, tira o desejo das pessoas apostarem? Não. O desejo de apostar, com certeza não. O que talvez possa interferir um pouco se a empresa vai ter que pagar imposto, provavelmente ela vai mudar um pouco a forma disso acontecer para ela lucrar mais. E aí talvez nisso pode inibir outras pessoas de apostarem, mas a grande massa não vai mudar nada. A vontade está lá e o fato de você estar legalizando a coisa, aí que eu acho que vai piorar. Aí que vai começar a ter mais incentivo ainda. Eu estou nessa mesma opinião que o Luquiba. Eu acho que, como eu falei, né, quando você regulamenta, você cria segurança jurídica para todo mundo que participa do negócio. Para quem aposta, para quem recebe o dinheiro das apostas, porque você falou, né, da Betano não ter pago um apostador, o Luquiba falou, e aí o cara reclama para quem?
agora ele vai poder reclamar. Agora ele sabe, olha, peraí, eu ganhei o negócio e o cara não me pagou, eu vou reclamar. Tem um arcabouço jurídico que vai me sustentar aqui a minha apelação. E da mesma forma, as casas de aposta, quando elas se virem diante desse tipo de crime, elas têm um arcabouço jurídico, legal, normativo, para também poder atuar em cima. Então, eu acho que para muita gente que talvez até então pensava que a aposta era coisa de sacanagem, agora que eu falo assim, não, peraí, eu acho que dá para colocar meu dinheiro ali, porque eu tenho um pouco mais de segurança agora. Boa. Agora, em cima dessa outra, ilegalidade. Teremos mais coisas clandestinas por conta disso? Por conta de impostos sendo cobrados? Depende do retorno, né? Depende do retorno. Eu ainda acho que essas grandes casas de apostas vão conseguir oferecer um retorno melhor. Que não é barato a infraestrutura para você conseguir manter, para você conseguir ir equalizando o retorno de apostas durante uma partida. Não é uma tecnologia tão simples assim de ser desenvolvida. Então, se a tua pergunta for assim, aquela aposta antes do jogo, quem ganha, pode até ter mais. Mas quando a gente fala da facilidade de uma plataforma de aposta e você, aquela coisa gradativa de acordo com o jogo, você conseguir apostando, eu não vejo muita mudança. A margem de lucro é tão grande, cara, tão grande, que esses caras vão conseguir adaptar. As grandes empresas com certeza não, mas com certeza vai surgir um novo mercado aí. Aquele cara no meu intermediário que vai chegar e falar, então, vem apostar comigo. O jogo aqui a gente está apostando na vitória. Eu pago 5 para 1, por exemplo. A casa de aposta está pagando 4, eu pago 5 para 1. Só que no caso dele não tem esse fluxo ou cash out, não tem nada. Ou você apostou, você vai até o fim. Eu acho que vai acabar surgindo mercados desses, com certeza. É Brasil, cara. O brasileiro é criativo. E eu acho que a gente caminha para que essas casas de apostas se transformem em bancos também. Nós vamos ver isso acontecer em certa medida. Porque por conta da verificação do fluxo financeiro, que vai ter que ser feito tanto para o que ela paga, para o que ela recebe, e o quanto que ela vai ter que responder à Receita Federal, a órgãos variados aí de controle econômico, logo nós vamos ver uma atividade bancária dessas casas de apostas também. Bitcoin é aposta para mim já. Mas aí eu sou papo. É outro papo. Eu vou discordar, mas só de forma branda, de forma amena, porque eu acho que o psicológico da aposta é diferente. Sim. Uma coisa é a gente, pelo menos no meu caso, eu aposto por puro entretenimento. Eu sei que eu sou um bosta, eu sei que tudo que eu aposto tem o toque de Midas ao contrário, mas eu me divirto e tá beleza. Agora, vocês sabem que a grande maioria é o cara que tem certeza, não, eu conheço pra caramba e eu vou apostar porque eu vou ganhar dinheiro. Não entende isso que é uma aposta, entende que isso é uma certeza, é um esquema do tipo, é fácil ganhar dinheiro fazendo isso. E deu errado, deu errado porque aconteceu alguma coisa, mas agora vai dar certo, e agora vai dar certo. A partir do momento que você coloca muitos detalhes em volta, você acaba fazendo o cara pensar. E o cara que não pensa é o cliente ideal para as casas de apostas. Esse é um dos pontos que eu vejo quando a gente começar a falar mais disso. Ainda mais agora que a gente vai ver muita propaganda disso. Né? Porque colando a regulamentação, a gente está vendo a Beth Faria e o Bebeto na TV aberta, falando da casa de aposta deles. Então, assim, isso se tornando mais popular, uma das coisas que me preocupa é esse aspecto que o Eric está falando. Esse disclaimer e como cuidar desse tipo de pessoa. Porque, normalmente, isso vai para um lado muito fraco da corda. Tá, mas aí eu vou cuidar com o que eu vou falar, porque eu não quero desrespeitar ninguém, mas o pagamento do dízimo, se eu quiser interpretar dessa forma, o pagamento do dízimo pode cair numa mesma vertente do que você está falando em relação à aposta. Então, mas aí é outra discussão que eu também concordo com você. Não, mas ele tem que cuidar. Mas a fé do cara, no talento dele em antecipar um resultado, que ele está errado, é a fé do cara em alguma coisa que o cara acredita que não existe uma verificação formal. E eu vou parar por aqui antes de falar mesmo.
Eu vou pegar por outro lado. Eu acho que é um lado de saúde. Eu acho que é tipo, da mesma forma que você tem o viciado em café, o viciado em cigarro, o viciado em álcool, o viciado em qualquer outra coisa, o tratamento é o mesmo. O vício é o mesmo. Não interessa qual que é o fim do vício, mas é um vício. Então eu entendo que isso vai ser um caso de saúde pública, como outros que a gente tem aí. Eu pensei num vício aqui também, mas na pegada do que o Eric estava falando, mas eu não vou polemizar. Eu sempre arrumo treta nesse podcast, então eu não vou polemizar. Eu não sei se vocês concordam, mas dentro dessa regulamentação da atividade, eu acho que a regulamentação também do marketing deveria acontecer. Não a limitação do estilo da propaganda que você vai fazer, mas, por exemplo, a veiculação da propaganda em determinados horários, né? Ou pelo menos a limitação de que alguns programas podem ter como patrocinador esse tipo de atividade econômica, mas veiculando em horários não tão comerciais assim, algumas propagandas. Eu não sei se isso seria uma intervenção mais drástica no processo, mas como foi feito com cigarro um tempo atrás, né, a limitação da propaganda do cigarro. Hoje eu não sei nem se ainda tem, acho que não tem mais propaganda de cigarro na televisão, pelo menos eu nunca mais, e pelo menos não me lembro. Antigamente cerveja mudou muito também, né? O de cerveja mudou muito. Determinado horário, passava bem mais tarde da noite e hoje não. Mas seria massa uma propaganda da TV, meu pinto caiu porque eu fumava. Também. Ou então a propaganda da aposta é o cara tendo que vender a casa porque ele se viciou e. Ai, que horror! Mas, não, Fernandão, deixa. Tudo. Assim, peraí, agora eu tô aqui mostrando, eu tô vendendo. Fernandão, mas deixa eu pegar o teu ponto, porque eu concordo contigo e eu até vou um ponto a mais. Tem o YouTube TV aqui e eu já falei para a Bia umas 2 vezes. Tem uma propaganda que passa em algum canal da TV a cabo, não, passa na TV aberta, que é do Hard Rock Casino Seminole, whatever, e ele mostra pessoas dizendo assim: eu ganhei $200 mil numa mesa de blackjack, eu ganhei $150 mil na porra da maquininha. É uma propaganda que me incomoda, porque é uma propaganda extremamente enganosa do ponto de... O que me incomoda? Só mostra os caras que ganharam grandes volumes. Então, mostra o cara que ganhou 200 mil, mas o cara que perdeu 2 milhões, ninguém fala nada. Então, assim, esse teu ponto para mim faz todo sentido. E as odds também, né, Eric? Tipo, para um que ganha, 50 perde. Não é nem questão do montante perdido, mas de número de pessoas mesmo. Porque a gente sabe que, principalmente esses caça-níqueis, ele tem, né, a programação dele para liberar prêmios baseado em volume de aposta. Então, sei lá, a cada 3% ele vai liberar, coisa do tipo. Então, para o cara chegar e falar, eu ganhei 150, a casa ganhou muito mais do que isso para poder liberar esse prêmio. Me incomoda aquela propaganda. Vegas nunca perde. O Eric sempre fala isso no TV Perde. Vegas nunca vai perder. E para você que é adolescente, que não sei se tem adolescente e criança assistindo isso aqui, qual que é a idade, eu não sei quem tá assistindo. Não tenho essa faixa etária nas nossos KPIs. Mas enfim, você que é mais novo, ou então você que não é mais novo, mas está querendo entender a aposta agora, eu e o Luquiba, a gente já comentou daquela série que está passando na Disney Plus, que é o Mighty Ducks. Eu não sei se é o 3º ou 4º episódio da 2ª temporada, eles fazem de uma forma muito didática o que é a aposta. É com doces que eles estão falando ali, mas é muito didático para quem quer entender um pouco de aposta. E aí vocês entenderem esse perigo de quebrar banca, de não quebrar banca, quem perde, quem ganha. Na verdade, o que está ganhando tem aqueles 50 que perderam que pagou isso. Então, assim, de uma forma bem didática, eles explicam um pouco de aposta, acho que é interessante. Acho que eu vou deixar o episódio depois também ali nos comentários. Assim, uma opinião minha, mas é minha, não sei nem se pode fazer isso, mas a legislação devia incluir que não pode ser feita aposta através de crédito. Tem que ser feita através de tipo, você tem que ter dinheiro na tua conta com a casa de aposta. Se liberar crédito, aí realmente ferrou de um jeito que... Então, aí que entra a parte de legalidade que o Cleber perguntou. Por isso que eu falo para você,
brasileiro é criativo, isso vai acontecer, com certeza. Por mais que você proíba isso, com certeza o cara vai chegar e falar, então, você não tem dinheiro, eu te faço um empréstimo aqui para você apostar. Você entendeu? É óbvio que isso vai acontecer, porque o cara sabe que ele só vai estar dando corda para a pessoa se enforcar. Você entendeu? A gente já imagina aí que isso vai acontecer, que esse é o caminho natural. Aula de inglês do dia do Eric, o nome disso é bookie. O nome desse profissional é o famoso bookie. Mas assim, o atravessador, né? Quando a gente plantava tomate lá em Minas Gerais, a gente vendia uma caixa de tomate de 35 quilos a R$5 para o atravessador. Ele vendia para o Ceasa R$35. É isso. E o que é legal da gente conversar e começar a dialogar sobre essas medidas, sobre o que está tramitando, é justamente esses pontos que vocês falaram, dessas outras regulamentações e muitas coisas que ainda não estão decididas. Por exemplo, tem uma lei de 2018 que já fala que qualquer tipo de aposta esportiva, até o que o Eric falou, da loteria esportiva, tudo isso tem uma margem de 1,60 alguma coisa que vai para os clubes, porque os clubes cederam a sua imagem, seu nome de alguma forma para aquilo. Esse valor vai continuar em cima e vai continuar incidindo e vai para lá, só que existem negociações de quanto mais, quanto menos, o que será feito. No caso de apostas de times lá de fora, você vai mandar esse dinheiro para os times lá de fora? Como vai ser feito? Para quem fica esse dinheiro? A CBF, por exemplo, já acha que o valor que ela vai arrecadar tem que ser em torno de 20%. Então tem muita coisa que está sendo discutida. Lógico. A maior casa de aposta aí é a CBF, né? Querendo ficar rica. mais rica ainda. Então, assim, tem um bolo ali, tem algumas coisas que ainda estão sendo conversadas. Então, é muito legal saber sobre isso, porque, querendo ou não, você apostando ou não, esse é um mercado que vai te afetar. Né? Imagina se a gente começar a trazer mais para cá essas casas, o quanto você vai ter emprego para desenvolvedor, para product manager, para um monte de coisa, você desenvolve a cadeia também, porque também tem os trabalhos que vão ter envolvendo isso, não tem como. Então, é muito legal ficar atento sobre isso. E ficar muito preocupado sempre. Preocupado não, ficar atento a essas coisas. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. E eu acho que eu perguntei também o que eu queria perguntar. Vocês têm mais alguma coisa para adicionar? Eu tenho. Você perguntou as nossas opiniões, eu quero saber a sua opinião. A minha? Eu tô achando lindo isso. Eu tô achando lindo. As minhas ressalvas são exatamente essas. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa acompanhar e acompanhar a legislação, opinar e acompanhar de perto mesmo, para ver o que a gente vai acrescentar. Eu nem tinha pensado nessa parada do crédito que vocês falaram. Então, assim, o diálogo, a discussão sobre isso eu acho muito importante. E envolver todo mundo, porque mesmo que você não aposte, você pode ter uma visão que quem aposta ali no dia a dia não tá tendo. Eu aposto no dia a dia, o Luquiba aposta, o Eric aposta. Eu nunca tinha pensado nesse negócio do crédito. É perigosíssimo. Mas a coisa que mais fica para mim, que foi o que a gente acabou falando do marketing, de como isso vai ser tratado, das pessoas que a gente pode começar a desenvolver um vício absurdo, que até então a gente nunca falou. Como isso vai ser tratado. Então, assim, as minhas ressalvas estão mais nesse ponto e não acompanhar a legislação. Mas eu sou totalmente a favor. Para mim tem que ter, porque eu acho que é um mercado que vai trazer benefícios. Se é um negócio que vai ser taxado, vai trazer imposto, vai trazer dinheiro para uma união que vai poder distribuir isso de outra forma, para mim, tá lindo. Para mim entra na mesma coisa, não tentando separar, tá? Não colocando na mesma pé, mas quando eu falo da ligação da maconha, eu falo a mesma coisa. É um negócio, um produto, um negócio produtizar, arrecadar imposto em cima disso e com o dinheiro disso distribuir para outras coisas que são muito importantes no nosso país, saúde, educação e segurança e a porra toda. É isso. Da mesma forma traz entretenimento, traz saúde de um jeito que se tiver exagero traz um vício que leva o cara à merda. Então exatamente. Essa parte da saúde mental, isso eu já imagino que isso vai acontecer. Até porque trabalho na saúde, então para mim por isso que eu falei, minha cabeça já pensa nesse lado porque é a rotina que eu vejo, né, no dia a dia. Mas eu tenho uma pergunta para vocês também. Você acha que isso é o primeiro passo para talvez tentar legalizar jogos de azar? Ou você acha que vai parar aqui? Vai parar nesse ponto? Você fala cassino? Sim, porque assim, a gente já teve um tempo atrás, bingo, entre outras coisas aqui, né? Não, tem bingo em Jundiaí ainda, viu, bicho? Tem uns bingos clandestinos. Isso que eu tô falando, eu digo legalizado, entendeu? A gente teve por um tempo,
Teve uma época que teve também cassino, né, caça-níquel, tal, um pequeno curto de tempo legalizado. Então, assim, foi vetado qualquer tipo de jogo de azar. A minha pergunta você acha que isso é um passo para que, além a gente consiga no futuro voltar a ter isso? Que nem, por exemplo, a gente já tem lugares específicos que você é autorizado. Por exemplo, você vai na Argentina, tem lá o lugarzinho certo lá para você fazer sua aposta. Você sabe que vai começar a abrir essas portas. Será que, de repente, isso é um passo para mudar um pouco a visão? Porque você trazendo uma coisa que, teoricamente, não é azar. Porque, teoricamente, essas apostas não é azar. Não é um jogo de azar. Não existe um estudo com controle do tipo, esse time vai perder, esse time vai ganhar. Não. Aí é o esporte aleatório e você está lucrando em cima disso. Talvez você normatizando essas apostas e a população, no geral, se acostumando com isso, não abre a porta para mais? Essa que é a pergunta. Eu espero que sim, Luquiba. De verdade. Porque se tivesse mais bingo no Brasil, aquela putaria que aconteceu em 8 de janeiro não teria acontecido. Entendeu? Porque essa galera estaria no bingo e não lá tentando cagar em cima de mesa de ministro e tudo mais. Polêmico? Imagina. Não. Luquiba, eu acho que não, e isso quer dizer que vai acontecer, tá? Porque a gente sabe como funciona as coisas. Mas o meu argumento deve ter, só buscar no Google, mas tem a história de quando a questão de apostas em fantasy, de daily fantasy, foi aprovada pela Suprema Corte. A discussão foi a questão de talento e sorte, né? E decidiu-se, eu não concordo, que o talento é 51-49, por isso que foi autorizado. Eu volto ao meu ponto do psicológico, de que você consegue no esporte justificar, a pessoa se justificar, dizer assim, eu estou apostando porque eu estudei sobre isso. O jogo de azar é um negócio que a sociedade, principalmente conservadora brasileira, eu acho que não aceitaria. Mas, resumindo, 6 meses vai estar tudo liberado. É isso aí. Eu tô acreditando que vai estar tudo liberado em breve mesmo. Planet Hemp voltou aí com um disco novo, entendeu? Tá fazendo muito show. Então acho que vai legalizar tudo nesse país agora. É isso aí, entendeu? Tá permitido legalizar tudo. Certo, Fernandão? Voltamos por Tempo do Amor. É isso aí. Bom, tudo bem. Falando de que amor? Poliamor? Calma. Olha o que o Eric falou, nossa sociedade é conservadora. Poliamor é uma coisa que o pessoal não vai querer. Mas, Patrãozinho, eu só queria falar algumas coisas. Primeiro que a gente já tem aí Mega Sena, Lotomania, não sei o que isso já dá uma grana considerável, né? Então, você ter ainda todo o arcabouço jurídico regulamentando as apostas no Brasil é mais dinheiro que a gente pode ter para isso que o Luquiba falou, né? Dos casos em que pessoas não vão saber lidar muito bem com o negócio e vão acabar caindo numa fossa desgraçada. A saúde pública vai ter que ter um incremento de orçamento, de dinheiro, pode ser tirado daí. E eu fico pensando, por que a gente não faz, com o dinheiro que é arrecadado e repassado para o esporte, uma lógica de draft, né? Esportes com menos apostas recebem mais para desenvolvimento, por exemplo. Então, sei lá, você tem futebol, que vai ser sempre o esporte que as pessoas vão estar mais de olho, que é o normal, no Brasil gosta mais de futebol. Mas, sei lá, o cara faz badminton, por exemplo. Por que não equilibrar um pouco mais o investimento nesses esportes? Por que você vai investir 20% na CBF e vai colocar 0,5% na Confederação Brasileira de Badminton? Não estou dizendo que é para colocar 20% no badminton e 5% no futebol, mas tentar uma distribuição mais equânime para você também divulgar e desenvolver outros esportes. O Brasil não pode ser só o esporte do futebol. Nós somos uma população de mais de 200 milhões de habitantes e não é possível que nós vamos ser só capazes de produzir jogador de futebol. A gente é capaz de produzir gente para tudo quanto é esporte, para tudo quanto é área, e é preciso investir para que essas áreas e esses esportes também se desenvolvam e outras pessoas se interessem por isso. Então, eu acho que também é pensar numa distribuição mais igualitária desse dinheiro que vai ser arrecadado para a gente desenvolver outras coisas, desenvolver ciência, tecnologia. Nós estamos falando de matemática, que é muito utilizada nessa área, de estatística, que é muito utilizada,
A gente tem um déficit gigantesco de matemáticos, de estatísticos no Brasil. Por que também não usar isso como um estímulo a pessoas buscarem essas áreas do conhecimento, desenvolver um pouco mais isso? Eu acho que é a oportunidade de você, ganhando muita grana, desenvolver questões sociais também relevantes. Muito bom. Eu gostei da proposta, mas eu não sei o que pensar dela ainda. Eu precisaria de alguns dias para pensar sobre isso, Fernandão, mas é interessante. Pega até no meu íntimo, né? Porque realmente a gente tem muito aquela brincadeira, né? A gente fala de Olimpíada, a gente fala de esporte, isso aí é para primeiro mundo. Aqui a gente tem coisas muito mais além para discutir, mas esporte também é saúde. A gente também pode encarar o esporte como inclusão social e tudo mais. Inclusive, eu estava conversando isso com o Felipe quando a gente estava lá no Mieniche. Eu olhei para a cara dele assim, eu vi a seleção brasileira treinando ali, né, de beisebol, e aí eu vi muitos caras que eu falei assim, meu, o cara é bom, a gente tem uma galera boa, tipo, não é aquele joguinho assim, amador, é negócio bom que você vê acontecendo. Você umas rebatidas da hora, você vê uns caras lançando bola, você fala, pô, caramba, que movimento, força, as bolas mais lentas e tal. Você fala, caramba, impressionante. Aí foi justamente o que a gente falou. Ele falou assim, eu falei, pô, 200 milhões de pessoas, Felipe. Xará, no caso, eu falei. Como que a gente não consegue se destacar num esporte desse e tem país muito menor que a gente que se destaca, né? Aí ele falou, pois é, deve ter muito talento, mas a gente precisa começar a evoluir o esporte aqui, ter os campeonatos e tudo mais, pra gente começar a encontrar esses talentos. E aí, talvez, a ideia do Fernandão seja um caminho pra gente ter dinheiro para desenvolver esses esportes. Fechou? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não do assunto. Antes de você chamar a dica, tem uma coisa para comentar só. Flórida 1, Boston 0. Ressentimento do Luquiba. E já que a gente tá falando de esportes diferentes, deixa eu falar que a minha esposa ganhou a distância dela no geral. Verdade. No Campeonato Brasileiro de Skyrunning, no último final de semana. Parabéns para a Bi. E eu vou beber uma cerveja depois daqui, porque essa é a minha função no relacionamento. Comemorar com você, né, mestre? A gente curte uma comemoração, mas é isso. Vamos para a nossa dica. Voltou? Não. Tá abafado. Ruim. Opa, aí Voltou. Melhorou. Vocês já repararam que é sempre na dica? Essa vinheta tá querendo me derrubar. Essa vinheta quer me derrubar. Eu não me derrubarão. Não me derrubarão. Beleza. A dica de hoje, deixa eu pegar aqui, porque o título é em inglês, inclusive o documentário é em inglês, mas assistam. É The Fantasy Sports Gamble. Tá? É uma matéria do New York Times com um programa investigativo chamado Frontline, da PBS. Está disponível no site deles, eu vou passar, e eles comentam sobre apostas esportivas, sobre o crescimento de esportes virtuais também. Isso foi exibido, cadê a data? Em 2016. E ele explica um pouco sobre uma falha que tinha numa dessas leis de jogos lá nos Estados Unidos. Minha câmera desfocou completamente enquanto eu estava lendo. E é bem interessante. Tá em inglês, desculpem, mas eu achei um inglês tranquilo para acompanhar. Consegui assistir rapidamente, são 50 e poucos minutinhos. Essa câmera vai me derrubar? Tá tudo tentando me derrubar hoje? Aí, voltou. Assistam. Enfim, a dica é essa, assistam esse. Foi deu outra dica também. Do Mighty Ducks também. Assistam. Exatamente, assistam a segunda temporada de Mighty Ducks. De graça, porque é muito bonitinho. É uma série infanto-juvenil, mas eu estou apaixonado por ela. E esse episódio, para explicar para a galera de uma maneira bem didática como são as apostas, melhor do que o ChatGPT explicando o que é Docker e Kubernetes. Não é muito melhor. Já viram essa? Não viram ainda? Então depois eu vou mandar para vocês o ChatGPT explicando para uma criança de 5 anos o que é Docker e Kubernetes, explicando com brinquedos e caixas de brinquedo. Eu fiquei encantado com isso. Falei, meu Deus do céu. Deixa eu explicar para todo mundo o que é Docker e container agora. Explicar para minha avó também. Pedir para o ChatGPT ajudar.
Senhores, é isso. Vocês têm alguma coisa para comentar? Querem dar outra dica? Fechou com isso? Então, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê semana que vem nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Olhem aqui embaixo, mais uma vez, apoia.c/tznopan2023. Não esqueçam de nos auxiliar nessa jornada maravilhosa em Santiago. Estaremos todos lá fazendo uma cobertura belíssima do PAN. Além disso, você que está ouvindo esse podcast já no dia que ele é lançado, ou seja, quinta-feira, que para nós é amanhã, terá a live do draft da NFL. Estaremos lá às 4 horas, totalmente detonados, cansados, podres. Vocês nos verão na forma mais humana possível, falando sobre draft. Drogados. Você já viu? Ah, com certeza, porque amanhã eu vou me alcoolizar durante a live, como de costume. Eu vou esquecer as coisas. Não sei se eu vou esquecer. Tá melhorando minha memória. Mas será maravilhoso, será incrível. Fernandão, conta com a sua passagem. Não precisa ficar inteiro, eu sei que você está cheio das suas coisas para resolver. Eric também, apareça. Compareça só para dar um oi para todo mundo, mandar um beijo. Xingar também o Gudel, se quiser. Xingar o Rafik, que talvez esteja na live também, se quiser. Logo depois do Entradas Extras eu estarei na live. Exatamente. Não precisa nem sair de página, né, Fernando? Vai estar tudo no StreamYard. Vai ser facinho. Crianças, beijo grande. Obrigado a todos que estiveram até aqui. Semana que vem a gente se vê. Beijo. Tchau.